Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é doutora Soraya eu vou falar para vocês um pouco sobre os principais temas que a gente vai ver no ambulatório de distúrbios miccionais, tá? A gente começa falando sobre infecção do trato urinário e hidronefrose antinatal, e na próxima aula vocês vão ver sobre os distúrbios miccionais em si, tá ok? Bom, então vamos começar falando sobre infecção do trato urinário na infância. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que a apresentação clínica é muito variável realmente na infância e vai depender realmente da idade da criança que você está atendendo, tá? Então, ela pode apresentar lá no período neonatal com sintomas bem inespecíficos de febre, o que é muito incomum, tá? O mais comum é que ele venha com hipotermia, mas ele pode ter baixa ingestão alimentar, vômito, diarreia, letargia, icterícia persistente é um dos sintomas bem importantes aqui no período neonatal. Alguns sintomas respiratórios podem estar associados e aqui também baixo ganho ponderal. Quando a gente vai aumentando a idade do paciente, então em lactentes e crianças menores, eu já começo a ter a febre como um sintoma bem importante. Pode ter uma irritabilidade, recusa alimentar. A icterícia ainda pode acontecer, tá? Pode ter distensão abdominal e, novamente, o baixo ganho ponderal. Aí, quando a gente vai para crianças maiores de 2 anos de idade, ele já começa a identificar realmente um pouco mais onde está localizada essa infecção. Então, eu vou ter sintomas de cistite. Então, por exemplo, eu posso ter disúria, polaciúria, urge incontinência, ou posso ter também sintomas de pielonefrite aguda. Então, eu posso ter dor abdominal, dor em flanco, com ou sem febre, tá? E aí, os principais indicadores de infecção do trato urinário, se a gente está falando de meninas, a gente tem que pensar em raça branca, idade menor do que 12 meses de idade, uma temperatura maior ou igual a 39 graus Celsius, febre persistente a mais de 48 horas, né? E tem que ser febre sem sinais localizatórios. Então, lembrando, se uma criança aparece com coriza, tosse, que aí já não se trata de uma febre sem sinais localizatórios. Então, teoricamente, a gente não deveria colher exames para investigar a infecção do trato urinário, tá? E nos meninos, a raça não negra, temperatura maior ou igual a 39 graus Celsius, a febre a mais de 24 horas e, novamente, febre sem sinais localizatórios. Bom, então para a gente poder dar um diagnóstico de infecção do trato urinário, não basta a gente ter só os sintomas clínicos, porque vocês viram que pode ser desde uma febre sem sinais localizatórios, até mesmo sintomas completamente inespecíficos de febre, inapetência. Então, para a gente conseguir fechar diagnóstico, a gente precisa de exames complementares. E o primeiro deles é realmente fazer a coleta da urina tipo 1, tá? Aqui a gente precisa procurar evidências de infecção urinária, que seria ou evidência de piúria, que é definida como a presença de leucócitos, tá? Ou a presença de leucoesterase, ou a evidência de bacteriúria, que é evidenciada pelo achado do nitrito positivo e de bactérias, tá? Lembrando que o nitrito pode ser negativo nas crianças pequenas, nos lactentes, porque a gente não vai ter um período mínimo aí de estase de 3 a 4 horas na bexiga para que a gente possa ter a conversão por algumas bactérias do nitrato em nitrito, tudo bem? E quando a gente está falando aí de sensibilidade do exame de urina 1 para diagnóstico de infecção do trato urinário, quando a gente encontra tanto a leucosterase quanto o nitrito positivo, tá? A gente dá uma sensibilidade para o teste de 99,8%. Ou seja, a gente abre bem o leque, então dificilmente uma infecção do trato urinário vai passar despercebida se a gente utilizar esses dois testes aqui como critérios. Porém, eles não são específicos, tá? Então, não é porque eu tenho nitrito ou leucosterase positiva que necessariamente eu tenho uma infecção do trato urinário, porque a especificidade deles é baixa, tudo bem? Agora, não basta a urina tipo 1. Então, o ideal é que a gente sempre colha a cultura de urina
para diagnóstico de infecção do trato urinário. E aí o método de coleta vai depender da idade da criança, mas principalmente se ela tem controle esfincteriano ou não. Então, para crianças que têm controle esfincteriano, a gente vai usar como método de coleta o jato médio, assim como é feito nos adultos, e vamos utilizar o valor de mais de 100.000 unidades formadoras de colônia para dar o diagnóstico de infecção do trato urinário. E aqui lembrar que é somente uma bactéria, né? Então, não é para... Se eu tiver mais de 2 micro-organismos aqui na nossa amostra, vai ser considerada a contaminação. Agora, para crianças que não têm controle esfincteriano, a gente tem basicamente 3 métodos de coleta. A gente tem saco coletor, punção suprapúbica e sondagem vesical. De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, os 2 métodos de escolha seriam a punção suprapúbica, e aqui a população que seria mais factível de ser feita realmente essa coleta seria a população neonatal, porque a bexiga ainda está na cavidade abdominal, tá? E aqui, qualquer crescimento de bactéria pela Sociedade Brasileira de Pediatria, a gente já considera como sendo diagnóstico de infecção urinária. Pela cateterização, a gente considera acima de 1.000 unidades formadoras de colônia. Mas vocês já devem ter visto muitos pacientes em que a gente dá o diagnóstico pelo saco coletor. Então, assim, apesar dele não ser o recomendado por nenhuma sociedade, nem pela Sociedade Brasileira de Pediatria, a gente acaba utilizando algumas vezes, tá? E aqui a gente acaba utilizando o valor de 100.000 unidades formadoras de colônia como corte para o diagnóstico de infecção do trato urinário. Bom, então como que a gente vai dar o diagnóstico de infecção do trato urinário? Fica a questão. Então, se eu tenho um quadro clínico sugestivo, aquele quadro clínico que a gente viu lá no primeiro slide, tá? Com urina 1 sugestiva. Então, o que é a urina 1 sugestiva? É a presença de leucocitúria, a presença, na verdade, de piúria ou bacteriúria, tá? Nesse caso, a gente tem uma suspeita de infecção do trato urinário. Então, por enquanto, é uma suspeita. Por quê? Para eu fechar o diagnóstico de infecção do trato urinário, necessariamente eu preciso de uma urocultura positiva. Tudo bem? E algumas vezes vocês vão ver isso acontecer. Então, vocês estão lá, às vezes, no posto de saúde e resolvem colher exames de rotina, por exemplo, urina 1 e cultura de urina, mas é um paciente que está completamente assintomático, está com ganho de peso adequado, não tem baixa estatura ou alguma queixa que sugira infecção do trato urinário. Mesmo que venha com cultura positiva, a gente tem que considerar isso como uma bacteriúria assintomática, tá? E eu já adianto para vocês que não se trata bacteriúria assintomática, tá? Então, são raros casos que a gente vai tratar, porque à medida que a gente vai tratando essas culturas positivas, a gente vai selecionando bactérias mais resistentes. Então, o ideal é que você não trate, a não ser que você vá fazer algum procedimento invasivo do trato urinário. Então, por exemplo, o paciente que vai fazer uma uretrocistografia miccional, se ele vem persistentemente com culturas positivas, mesmo assintomático, às vezes a gente trata para poder fazer o exame. Tudo bem? Bom, então em relação ao manejo clínico, a gente vai estar com o paciente lá no pronto-socorro, na grande maioria das vezes, né? Com uma urina 1 sugestiva, então ele vai ter ou piúria ou bacteriúria, e aí eu vou estar frente a uma suspeita de infecção do trato urinário. Nesse momento, o ideal é que a gente já comece o tratamento empírico, ou seja, eu não vou ficar esperando 48, 72 horas até sair o resultado da cultura de urina. Se eu já tenho um quadro sugestivo com urina sugestiva, eu já vou iniciar o tratamento empírico, tá? Agora, para a gente poder guiar a nossa antibiótico terapia, eu vou precisar saber quais são os principais patógenos, e aqui lembrar que 90% das infecções do trato urinário são causadas por E. coli, outros micro-organismos, principalmente aqueles presentes na flora intestinal. Então, a gente pode ir desde Klebsiella, Pseudomonas, Enterobacter, tá? Que estão presentes na flora intestinal. Mas eu também preciso saber a resistência local. Então, é óbvio que, às vezes, um antibiótico que a gente utiliza aqui na nossa região
pode ser que não seja o mais utilizado, por exemplo, em outras cidades, porque depende muito do padrão de resistência local, tá? Bom, aí eu decidi que eu preciso entrar com tratamento empírico e a gente vai precisar decidir, aqui é muito importante, se vai precisar internar ou não. Então, ou seja, será que eu preciso fazer esse antibiótico endovenoso ou eu posso fazer esse tratamento ambulatorial com antibiótico via oral? Então, o que vai nos guiar é a idade do paciente. Então, pacientes menores do que 2 ou 3 meses de idade, necessariamente eu tenho que começar o tratamento endovenoso, tá? Um paciente que esteja com estado geral comprometido, ou com inabilidade de tolerar via oral, ou uma aparência séptica, toxemiada, aí a indicação é de internação, tudo bem? E lembrar que a gente não precisa fazer o tratamento endovenoso completo, né? Então, eu posso começar o tratamento endovenoso, assim que sair o resultado da cultura de urina, eu posso descalonar esse antibiótico se o paciente tiver melhorado das condições clínicas e terminar o tratamento em casa. A não ser que você esteja com um paciente que seja no período neonatal, porque aqui a chance de sepse é muito grande, ou que eu tenha uma complicação da infecção do trato urinário. Então, um paciente com abscesso renal ou perirrenal, tá? E aí a escolha do antibiótico depende muito do serviço e do que você tem também no serviço, né? Mas, de uma maneira geral, endovenoso a gente pode partir para cefalosporina de segunda geração, que é a cefuroxima, ou uma céfalo de terceira, que é o ceftriaxona, tá? Aqui também entra clavulin, Bactrim endovenoso, se você tiver disponível no serviço. Agora, se a minha opção foi tratar ambulatorial esse paciente, aqui no nosso serviço, né, a primeira escolha seria a cefalosporina de primeira geração, então a cefalexina, tá? Posso utilizar aqui a amoxicilina com clavulanato, o AMP com Subactam ou o Bactrim. Então, são algumas opções que a gente tem aqui para tratamento via oral. Lembrar que se eu tiver com um paciente internado utilizando, por exemplo, ceftriaxone endovenoso, quando a cultura sai, eu posso sim descalonar esse espectro do antibiótico. Então, eu não preciso manter o espectro lá em cima. Então, não é porque eu entrei com ceftriaxone que ele vai ter que ir para casa com clavulin via oral. Se ele for sensível à cefalexina, tranquilamente eu posso transicionar para a cefalexina, que é melhor porque tem no posto e se o pai tiver que comprar é bem mais barato do que clavulanato, tá bom? Lembrar aqui que a nitrofurantoína e o Bactrim a gente não pode usar em crianças menores de 3 meses de idade e, mais ainda, a nitrofurantoína ela não deve ser utilizada para tratar quadros febris, porque ela não faz concentração sérica. E o tempo de tratamento vai variar. Então, na verdade, se eu tiver com um paciente com quadro de cistite, eu posso tratar com 3 a 5 dias de tratamento, que dá tranquilamente o tempo total, tá? Agora, se for um quadro febril, eu vou tratar no mínimo 7 dias até 14 dias, tá? Então, a grande maioria fala de 7 a 10 ou de 10 a 14 dias. Então, no mínimo 7 dias já está de bom tamanho para um tratamento de quadro febril. Lembrar também que se essa criança fez infecção do trato urinário, a gente precisa buscar fatores predisponentes para essa infecção do trato urinário, tá? Então, lembrar de crianças que são constipadas, então um fator bem importante para a recorrência de infecção do trato urinário. A própria disfunção miccional, que aí seriam, por exemplo, crianças que têm uma micção disfuncional, então na hora de fazer a micção fazem contração, às vezes do assoalho pélvico, ou estão fazendo uma posição inadequada da micção, não apoiam os pés no chão, não tem redutor de assento, então tudo isso a gente precisa avaliar. Aqui um treinamento esfincteriano inadequado, que novamente e principalmente é a posição no vaso sanitário e mesmo a idade do desfraude, tá? Que não pode ser muito precoce. E aqui, que é o que a gente sempre vai atrás, que é procurar malformações do trato urinário. Então, em relação aos exames de imagem que a gente vai utilizar,
O primeiro exame que a gente costuma solicitar para os pacientes com infecção do trato urinário é o ultrassom de rins e vias urinárias, justamente porque ele é um exame menos, na verdade, ele é não invasivo, né? Porém, ele vai dar alguns achados só para a gente. Então, ele só vai falar assim para a gente se tem ou não os dois rins, o tamanho que eles têm, se eu conseguir ver a bexiga, se ela tem características de bexiga de esforço, por exemplo, se eu conseguir ver o ureter e se eu tenho hidronefrose ou não, tá? Indicações na fase aguda é só se eu tiver falha de resposta à antibiótico-terapia. Então, por exemplo, é um paciente que está lá na enfermaria, já está com 48 a 72 horas de antibiótico, a cultura saiu e é sensível ao antibiótico que você está dando, e mesmo assim o paciente continua fazendo febre, ou continua com dor abdominal, ou um quadro geral mais acometido. Então, nesse caso, é bom a gente procurar alguma complicação da infecção do trato urinário, tá bom? Agora, na fase crônica, a Sociedade Brasileira de Pediatria indica que a gente faça em qualquer idade após um primeiro episódio de infecção do trato urinário. Aí a gente vai falar um pouco sobre a uretrocistografia miccional, que alguns já devem ter ouvido falar, né? Então, a uretrocistografia miccional, ela é um exame invasivo, então a gente sempre orienta para os pais que têm necessidade sim de realização de sondagem vesical, tá? Eu vou conseguir avaliar alterações na coluna, porque são várias radiografias que vão ser feitas após a injeção do contraste, e eu vou conseguir avaliar bexiga e uretra, tá? É o padrão ouro para diagnóstico de válvula de uretra posterior, aqui nos meninos, e o padrão ouro para diagnóstico e graduação do refluxo vésico-ureteral. Na fase aguda, ele não está indicado, tá? Porque justamente a gente está tratando uma infecção do trato urinário, então o ideal é que você não faça numa fase aguda. E na fase crônica, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, após um primeiro episódio de infecção do trato urinário, eu faria a UCM se o ultrassom tiver alterado, ou eu tiver uma alteração no DMSA, ou se for já um paciente que está na segunda infecção do trato urinário, por exemplo. Tudo bem? Agora a gente entra na medicina nuclear, que é a cintilografia renal estática com DMSA, tá bom? Esse é um exame com injeção intravenosa desse radioisótopo e depois de umas 2 a 4 horas a gente vai fazer a leitura na máquina. Na fase aguda, ele vai ser o padrão ouro para diagnóstico de pielonefrite aguda, porém não é para ser realizado em todas as vezes, tá? A gente vai deixar a realização do DMSA de fase aguda nas dúvidas diagnósticas, então às vezes é um paciente que tem um quadro clínico bem sugestivo e a urina sugestiva é quando vê a cultura negativa. Então, às vezes a gente pode fazer um DMSA para tirar dúvida, tá bom? E na fase crônica, que é realizada de 4 a 6 meses após o último episódio de infecção, a gente vai dar diagnóstico de cicatriz renal. Então, o que a gente vai ver no exame de imagem são essas áreas aqui de hipocaptação. Então, teoricamente, eu teria que ver os dois rins em formato de feijão, bem delimitado, e quando a gente tem hipocaptação nessas áreas, são áreas exatamente que eu não estou tendo captação do radioisótopo. Então, são áreas que eu tenho alteração no parênquima renal. Tá? Então, em relação às malformações do trato urinário, a gente vai abordar algumas principais aqui para vocês. Vamos começar falando sobre o refluxo do trato urinário. Então, o refluxo vésico-ureteral, ele vai acontecer quando é um refluxo primário, um refluxo congênito, né? Principalmente de acordo com o tamanho desse ureter, da inserção do ureter intramural. Então, o que a gente vê nessa figura é que quanto maior o ureter intramural, menor a chance de eu ter refluxo vésico-ureteral, porque eu faço como se fosse um mecanismo de válvula na hora da micção, tá? A gente vai graduar o refluxo vésico-ureteral de 1 a 5 e o exame de escolha vai ser a uretrocistografia miccional para fazer essa graduação.
Então, o refluxo grau 1, ele vai atingir somente até o ureter, o refluxo do grau 2 já atinge a pelve renal, o grau 3 atinge a pelve renal e já começa a atingir os cálices, o grau 4 já dilata cálice e ureter, e o grau 5 ele já altera a forma aqui do cálice renal e do ureter, completamente dilatado. Então, lembrar, né, que se é de acordo com o tamanho do ureter intramural, isso quer dizer que quando a criança cresce, o ureter também vai crescer. Então, na grande maioria das vezes, a gente vai ter resolução espontânea do refluxo. Então, nos refluxos grau 1 e grau 2, a gente tem uma resolução em torno de 80%, sem a gente precisar fazer nada, só esperar a criança crescer. No refluxo grau 3, a gente tem um índice de resolução espontânea de 40%, no refluxo grau 4, 20% e no grau 5, 10% de resolução. O controle da resolução do refluxo, a gente vai esperar em torno de 1 a 2 anos para o refluxo grau 1 e grau 2, e para o grau 3 a gente espera 3 anos. Para o grau 4 e para o grau 5, depende se fez ou não abordagem cirúrgica. Aí, geralmente, aqui no nosso ambulatório, a gente acompanha em conjunto com a urologia. E aí, a gente pode usar, mais uma vez, a medicina nuclear para fazer esse controle do refluxo. Obviamente que eu posso utilizar a uretrocistografia miccional, porém, ele vai dar mais irradiação quando comparado com a cistocintilografia direta, tá? Esse exame, ele é invasivo, por isso que ele é direto, então ele vai injetar o radioisótopo dentro da bexiga através de sondagem vesical, tudo bem? E aí, ele vai conseguir falar para a gente se esse radioisótopo ficou retido só na bexiga ou se o radioisótopo subiu para o ureter ou se atingiu a pelve do paciente, tá? Então, aqui eu não vou conseguir classificar o refluxo vésico-ureteral e eu não consigo avaliar patologias de uretra e de bexiga. Então, aqui nessa figura a gente vê na parte de cima um exame, que é uma cistocintilografia sem refluxo vésico-ureteral, e no de baixo, na terceira figura, a gente vê um pequeno refluxo aqui à esquerda, tá bom? Um refluxo pequeno. E em relação à quimioprofilaxia, é um dos temas assim bastante controversos na literatura, tá? Pela Sociedade Brasileira de Pediatria, se eu tiver recorrência de infecção, eu posso iniciar a profilaxia. Se eu tiver cicatriz renal ou refluxo grau 3 ou mais, tá? Aqui no nosso ambulatório, a gente acaba entrando mesmo após o primeiro episódio de infecção do trato urinário, porque muitas vezes a gente nem sabe se é o primeiro episódio mesmo, então a gente acaba entrando, tá? Tem um trabalho aqui do New England que mostrou que foi feito, na verdade, com 607 crianças, com 302 utilizando como profilaxia o Bactrim e 305 utilizando o placebo. Eles mostraram que teve uma redução em mais de 50% na recorrência de infecção urinária febril ou sintomática, tá? E ele não diminuiu a formação de cicatrizes renais. Porém, ele teve esse efeito bem importante aí de redução em 50% de infecções urinárias. E aí acaba ficando a critério do serviço, do profissional, se vai manter ou não a profilaxia nos refluxos mais leves, então seria no refluxo grau 1 ou grau 2. Bom, e como que a gente faz a investigação depois de um primeiro episódio de infecção do trato urinário no nosso serviço? Porque a partir do segundo episódio, com certeza a grande maioria da literatura vai orientar que você faça todos os exames de imagem para todos os pacientes, tá? Mas após um primeiro episódio, a gente faz um ultrassom de rins e vias urinárias. Se for normal e for uma criança maior ou igual a 3 anos de idade, a gente vai fazer um segmento clínico e buscar outras causas de infecção do trato urinário. Então, por exemplo, litíase, disfunções miccionais, um paciente muito constipado. Então, a gente vai nessa linha de investigação.
Agora, se for uma criança menor ou igual a 3 anos de idade, no nosso serviço a gente vai fazer a UCM com certeza, tá? Lembrando que, pela literatura, a gente tem um resultado falso negativo de 20% mais ou menos nos refluxos grau 4, que tem ultrassom renal normal. Então, a gente acaba utilizando bastante a UCM no nosso serviço. E se eu tiver hidronefrose, que é a dilatação do trato urinário, a gente vai fazer necessariamente a UCM e dependendo do que vier na UCM, a gente faz o DTPA também. A gente vai falar um pouco do DTPA quando a gente chegar nas hidronefroses. A cintilografia estática, que é o MSA, para a gente ver cicatriz, a gente vai fazer 6 meses após o último episódio de infecção. E a profilaxia a gente vai manter até o término da investigação. E aqui eu coloco o fluxograma da Sociedade Brasileira de Pediatria. Muda um pouco em relação ao que a gente faz, tá? Então, eles também orientam o ultrassom em qualquer idade, porém, eles só orientam a UCM se o ultrassom estiver alterado, tá bom? Então, se o ultrassom estiver normal, eles orientam que seja feito um DMSA. Se ele estiver alterado, eu faço uma UCM. Bom, continuando aqui, a gente vai falar um pouco sobre as hidronefroses antinatais. Então, hidronefrose, então a dilatação do sistema coletor, antinatal, porque eu já consigo diagnosticar a partir do segundo trimestre de gestação, tudo bem? A gente precisa lembrar das principais causas dessa dilatação, então, em torno de 50% a 70% dos casos, essa dilatação é transitória, tá? E a gente vai agora para as causas de malformações congênitas, né? Então, a gente tem refluxo vesco-ureteral, contando com 10% a 40% dos casos de hidronefrose antinatal, a estenose de Juve em 5% a 15%, a válvula de uretra posterior nos meninos em 1% a 5% dos casos, e a estenose de Jupe em 10% a 30% dos casos, tá? Lembrar que a principal causa de doença renal terminal na infância, então a necessidade de entrar em diálise ou fazer um transplante renal, é secundária a essas malformações aqui que a gente está vendo e que a gente vai dar o diagnóstico nas hidronefroses antinatais. Então, é de extrema importância que a gente dê um diagnóstico precoce para esses pacientes. Bom, então, para a gente conseguir dar um diagnóstico de que eu tenho uma área obstrutiva, então, para eu dar os diagnósticos de estenose de Juve ou de estenose de Jupe, a gente vai partir para a cintilografia renal também, mas nesse caso a gente vai fazer um renograma dinâmico. E o renograma dinâmico, ele pode utilizar o DTPA, que é esse daqui que eu coloquei para vocês verem, mas eu tenho outros dois marcadores que a gente pode utilizar, que é o EC e o MAG3, que aqui no nosso serviço a gente não tem, tá? Quando a gente está falando de DTPA, o renograma dinâmico, a gente utiliza esse termo porque, a partir do momento que eu injetei o radioisótopo nesse paciente, ele já vai para a máquina para avaliar, primeiramente, a captação desse radioisótopo nos 2 rins. Então, a gente vê aqui essa curva azulada, que representa o rim esquerdo, e a curva vermelha, rosa, que representa o rim direito. O que a gente vê nessa primeira figura à esquerda é que teve captação nos 2 rins, por isso que a curva ascendeu. A partir de um momento do exame, a gente vai dar um diurético, que é a furosemida, e avaliar o que acontece com esse radioisótopo depois que eu dei a furosemida. Então, o que eu espero num quadro não obstrutivo? Eu espero que o radioisótopo desça, né? Então, que ele não fique impregnado na pelve renal. O que a gente vê aqui do lado direito da figura é um paciente que, depois que eu dei o diurético, o rim direito conseguiu eliminar o radioisótopo, tá? E o rim esquerdo manteve o radioisótopo preso lá no rim, na pelve renal. Então, esse rim esquerdo tem um padrão obstrutivo, tá? E aí, a partir disso, a gente vai encaminhar para a urologia para eles avaliarem se tem ou não necessidade de abordagem cirúrgica desse caso.
Então, em relação à hidronefrose antinatal, o que é muito importante aqui que vocês tenham em mente? Que a gente precisa dar um diagnóstico pós-natal e a gente precisa ficar atento, principalmente para dar diagnóstico para patologias obstrutivas. Por quê? Se eu tiver frente a uma patologia obstrutiva e não tratar, o paciente pode evoluir, inclusive, a diálise de emergência, que foi um paciente que a gente recebeu recentemente, com 30 dias de vida obstruído, tá bom? Então, no primeiro dia de vida, se é um paciente que sabidamente já tem hidronefrose antinatal, o ideal, se você já tiver no seu serviço, é que você peça já a nossa avaliação, tanto da nefro quanto da urologia, tá? No primeiro dia de vida, a gente já vai pedir uma urina 1 e cultura de urina, primeiro pensando que é um paciente que tem hidronefrose. Se eu tenho hidronefrose, eu tenho estase urinária, então eu tenho maior chance de ter infecção do trato urinário, tudo bem? A função renal, a gente pede no primeiro dia de vida, mesmo sabendo que é reflexo da creatinina materna. Por quê? A gente quer avaliar a curva que vai fazer essa creatinina ao longo do segmento, tá? Então, o esperado é que a creatinina comece a cair ao longo dos dias de vida desse paciente. Como ele tem uma hidronefrose, ele tem estase urinária, então ele tem mais chance de infecção do trato urinário. Por isso que a gente entra na profilaxia já desde o primeiro dia de vida, tá? E, obviamente, a gente quer pegar os pacientes que têm patologias obstrutivas, né? Então, o controle da diurese aqui é super importante. Bom, a gente vai, então, realizar o ultrassom pós-natal, com 3 a 7 dias de vida. Por que esperar tudo isso? Então, lembrar que nas primeiras 24 a 48 horas de vida, a taxa de filtração glomerular desse paciente é muito pequena, então eu não vou ter tanta formação de urina. E, geralmente, é um paciente que, nesses primeiros dias de vida, pode estar um pouco desidratado. Então, eu posso diminuir o tamanho real dessa hidronefrose. Então, por isso que a gente deve esperar e fazer esse ultrassom com 3 a 7 dias de vida, tá? A não ser que eu suspeite de válvula de uretra posterior. Então, se no ultrassom antinatal tiver achados de oligodrâmino ou anidrâmino, hidronefrose bilateral ou sinais de válvula de uretra, aí eu vou ter que fazer ultrassom no primeiro dia de vida mesmo, tá? E aí, eu vou fazer esse ultrassom pós-natal. Como ele já está aí no terceiro dia de vida, eu já vou repetir a função renal e ver se ela já começou a cair, esboçar a queda, tá? Se o ultrassom vier normal, mas o paciente tiver com uma diurese adequada e a creatinina já estiver em queda, tranquilamente dá para a gente dar alta e acompanhar aqui no nosso ambulatório. No nosso ambulatório, a gente ainda vai repetir esse ultrassom, porque existe uma taxa aí de 10% de falso negativo nesses pacientes. Se nesse ultrassom eu já apresentar uma hidronefrose, ou seja, uma dilatação no sistema coletor, com um diâmetro da pelve menor do que 15 milímetros, mais ou menos, se a diurese estiver adequada e a creatinina já estiver em queda, eu posso dar alta para esse paciente. E aí, no ambulatório, a gente vai investigar aquelas principais causas. Então, buscando válvula de uretra e refluxo vesicoureteral, a gente vai fazer o CM. E quando o paciente tiver em torno de 4 a 6 meses de idade, ele vai estar com um clearance estimado adequado para fazer esse exame, a gente vai fazer o DTPA, buscando aquelas causas obstrutivas, estenose de Jupe, o megauretero obstrutivo, tá? E se for obstrutivo, a gente vai encaminhar para a uro para eles avaliarem se vai fazer ou não a cirurgia. Agora, se mesmo que seja uma hidronefrose aí menor do que 15 milímetros, se em qualquer momento eu claudicar essa diurese ou a creatinina não cair ou começar a ascender, aí a gente já tem que pedir uma avaliação novamente da uro para avaliar se não precisa derivar esse sistema urinário ainda no período neonatal. Agora, se for uma hidronefrose grave, então maior do que 15 milímetros, ou então for qualquer hidronefrose, mas tiver ureter dilatado, ou esse paciente for rim único, ou for uma hidronefrose bilateral, em qualquer momento, se eu alterar a creatinina, ele já vai por uma avaliação da uro, para avaliar se precisa derivar. E
Idealmente, a gente já vai fazer uma uretrocistografia miccional no paciente ainda internado. Se ele vier com diagnóstico de válvula, ele vai ser avaliado pela uro para abordagem cirúrgica e o refluxo também vai ser de acordo com a indicação da urologia, tá? Então, o que fica de recado para vocês em relação à hidronefrose antinatal é não dê alta para esse paciente antes de repetir esse ultrassom ainda internado, tá bom? E sempre ficar de olho na função renal e na diurese do paciente, porque senão ele pode ter um desfecho muito negativo, incluindo evolução a óbito, caso seja um caso obstrutivo, tá bom? Então, na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre disfunção miccional e qualquer dúvida vocês podem falar comigo lá no ambulatório.